Senhor, que o Senhor preparou antes da fundação do mundo, para que possamos estar reunidos como igreja, Senhor. Senhor, eu peço para que o Teu Espírito Santo se manifeste nessa noite, para que esse estudo bíblico, Senhor, seja cheio da Tua presença, Pai, do Teu poder, para que não seja mais uma segunda-feira, Pai, mas para que seja o momento mais especial das nossas vidas, onde nós estamos na presença do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Senhor, o Senhor está aqui, passeando pela Tua igreja, Pai. Nós te pedimos, Senhor, como aquele publicano, tem misericórdia de nós que somos pecadores. Nos ajude, Senhor, a nos esvaziar de nós mesmos, para sermos cheios do Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, aumenta a nossa fé, Senhor. Salva-nos, Senhor. Nos levanta de toda dúvida, de todo desespero, de toda falta de confiança em Ti, Senhor. Nos ajude a olhar firmemente para o Senhor, Pai, como Pedro quando andou sobre as águas. Nos ajude a não tirarmos o olhar do Senhor, para que não venhamos a naufragar, Senhor. Senhor Jesus, oramos para que o Teu Espírito Santo opere no nosso meio o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Oramos para que o Teu Espírito Santo tome a primazia dos louvores, que o Senhor use o irmão Quinho, o irmão Paulo, e que o Senhor fale com a Tua igreja, Senhor, por meio do estudo bíblico. Que o Senhor tome, Senhor, a mente e o coração do pastor Nizam nesse momento. Que o Senhor revista ele, Senhor, com a Tua armadura. Que o Senhor cubra ele com Teu sangue. Que ele possa pregar, Senhor, com a certeza da salvação, para que possamos ser alcançados, Senhor, pela Tua graça. Como diz o Teu servo João, da Tua plenitude nós recebemos graça sobre graça. E é debaixo dessa graça que nós nos achegamos a Ti nessa noite. Que o Senhor use o pastor Nizam para a Tua glória, Senhor. Que os nossos corações se voltem cativos a Ti, para que possamos Te obedecer e Te amar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos, repreende toda ação do maligno no nosso meio, Senhor. Repreende, Senhor, toda a seta de Satanás, para que as nossas mentes não se voltem para a Tua palavra. Que a Tua presença reine nesse lugar e que o Teu temor inunde os nossos corações, para que possamos, nesse momento, entrar em um estado de contrição de coração e de pobreza de espírito, na Tua santa e gloriosa presença. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Amém.
Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, cantamos. A ele a glória, sim, a ele a glória. A ele a porque para sempre amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Dá toda a glória para ti, Senhor. A ele a glória, sim, a ele a porque para sempre amém. Com profundas riquezas, com profundas riquezas, saber conhecer, conheçam da fé, conheçam da fé, obrigado, Jesus. Porque para sempre amém. Com profundas riquezas, com profundas riquezas, o saber e o conhecer, conheçam da fé, conheçam da caminhos, a ele a glória, a ele a glória, estamos juntos, a ele a glória, sim, a ele a glória, porque para sempre amém. Vamos dizer agora porque ele vive. Vamos lá. Porque ele vive, eu posso crer, eu posso ter lugar. Porque ele vive, porque ele vive. Eu pensei que a minha felicidade está nas mãos de Jesus, porque vivo está. E quando eu digo chegar a hora, chegar a
É tão bom que a gente prepara os hinos, mas vamos cantar mais um. Não precisa. Está com Deus e era por meio dele, Deus fez todas as coisas e nada existiria se não fosse. Ele é a luz, que brilha, e as trevas não, é a plenitude de toda a por meio de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. E as trevas não, as trevas não podem o deter, e a plenitude de toda a criação. Palavra eterna que se encarnou. Veja o Filho do homem,
tira os pecados do mundo. O mundo é o Filho de Deus, bendito de glória, graça e verdade. Aleluia. Irmãos, vamos orar um pouco mais. Amém, Jesus. Vamos acreditar na vida da nossa amada irmã Zana. Querido Deus, amado Pai, nós clamamos nesse momento, Senhor, na certeza de que o Senhor é e sempre será o nosso socorro bem presente. Há um oceano, Senhor, que separa a nossa presença física da nossa amada irmã Zana. E ela está sofrendo, Senhor, fisicamente, emocionalmente. E nós estamos, Senhor, junto com ela nesse sofrimento. Nós sabemos que o Senhor também está conosco. E quando o Senhor se faz presente, Senhor, milagres acontecem. O consolo nos alcança e as tempestades se acalmam diante da Tua palavra, Senhor. Eu creio, Deus, na Tua vontade boa, perfeita e agradável. Eu creio, Senhor, na eleição, antes da fundação do mundo, da nossa amada irmã, que já deu evidências tão claras, Senhor, da sua regeneração. Aproveu, Senhor, que ela tivesse, Senhor, essa enfermidade. E por meio dessa enfermidade, Senhor, ela tem ensinado a tantos a aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Ó Senhor, nós clamamos que o Senhor possa operar nesse momento, Senhor, retirando toda a dor da nossa irmã, toda a aflição do coração dela, Senhor. Todo sentimento, meu Deus, de solidão, muitas flechas que o inimigo lança, Senhor, quando nós estamos fracos fisicamente. Mas oramos nesse momento, Senhor, para que haja proteção da Tua parte, Senhor, como um bom pastor que Tu és. Ó Senhor Jesus, que Tu possas afugentar toda cilada, Senhor, do mal, que queira trazer tristeza, Senhor, desconforto à nossa amada irmã. Que ela se sinta, Senhor, confortada, consolada, protegida, guardada. Ó Deus, que ela possa saber, acima de tudo, que a vida dela há um propósito. Que nada que aconteceu até agora na vida dela foi aleatório. Que tudo, absolutamente tudo, tem um propósito. Qual seja glorificado o Teu nome bendito e redundar em salvação ao Teu povo eleito. Por isso eu peço, Senhor, como igreja, a certeza que não estou sozinho nessa oração, mas todos os irmãos estão junto comigo.
Que o teu toque, Deus, que o teu toque, Senhor Jesus, nesse momento, seja perceptível na vida da nossa amada irmã. Ó Senhor Jesus, a tua palavra diz e nós cremos que a oração do justo produz muito em seus efeitos. Não estamos aqui, Senhor, confiantes de maneira nenhuma na nossa própria justiça, mas clamamos por meio da justiça de Cristo e cremos que somos ouvidos. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos, restaura, Senhor, a saúde da nossa amada irmã. Ó Deus, que toda dor física que ela está sentindo agora, que possa passar. Que o teu milagre possa acontecer, Senhor. Nós damos testemunho, Deus, de como a nossa amada irmã tem dado testemunho de gratidão e de devoção diante de Ti, Senhor, mesmo diante de quadros tão adversos. Ela tem perseverado, Senhor, e nós clamamos nesse momento pela vida dela. Ó Senhor, como quando os discípulos foram até os apóstolos, mostrando as roupas que Dorcas havia feito, e Pedro orou, e ela foi ressuscitada, para que continuasse produzindo as boas obras que de antemão foram dadas a ela fazer. O Senhor que pode ressuscitar o morto, Senhor. Quanto mais restaurar a saúde da nossa amada irmã, que está viva, e nós acreditamos que o Senhor há de usá-la ainda muito para a Tua glória, pois temos visto, Senhor, quão pouco somos ceifeiros na ceifa. Por isso oramos, Senhor, pela nossa amada irmã, que já tem colocado a mão no arado, que tanto tem nos ajudado, Senhor, mesmo distante, tem estado perto, mesmo sofrendo, tem consolado a tantas e tantas outras mulheres, irmãs em Cristo. Por isso, Senhor, não deixa a nossa irmã partir, não deixa a nossa irmã, Senhor, sofrer além do que já foi estipulado. Mas que nesse momento que a igreja ora, e nós sabemos que oramos com o corpo de Cristo, e que o Senhor, que é o nosso cabeça, Senhor Jesus, pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que assim aconteça na noite de hoje, Senhor, para a Tua glória. Como o Senhor já restaurou a saúde de tantos servos do passado, para que o Senhor pudesse usá-los ainda mais para a Tua glória. Seja feito também assim na vida da nossa amada irmã, para a Tua glória, Senhor Jesus, somente para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos falar hoje, Lucas capítulo 10. Eu vou fazer a leitura do texto, mas desde já eu vou antecipar aos irmãos que nós vamos passear por outros textos da Bíblia e que muito provavelmente nós só vamos entrar nesse texto na sexta-feira, se Deus permitir estarmos vivos até lá. Lucas capítulo 10, essa passagem é bastante conhecida, uma passagem que nós costumeiramente usamos, né, para advertir alguém que de repente esteja fazendo muitas coisas e deixando o principal de lado, que é a comunhão com o Senhor. É a passagem de Marta e Maria, essas duas irmãs que
amavam muito a Jesus e demonstraram isso, e que também eram amadas por Ele. E elas ambas têm uma história muito bonita, não somente aqui no Evangelho de Lucas, mas no Evangelho de João também. Se Deus permitir, faremos o estudo dessa parte até na sexta-feira. Mas hoje eu gostaria de falar com os irmãos baseado nesse texto, tendo esse texto como pano de fundo. Mas o título da nossa mensagem hoje é Como você administra o seu tempo. Nós, enquanto estávamos orando aqui, falamos e, de fato, nós como cristãos percebemos que nada na nossa vida é aleatório. Então, quando o Senhor Jesus, junto com o Pai e o Espírito Santo, estavam no processo de criação de todo o universo, Ele criou esse planeta que nós moramos e chamamos de Terra, e Ele colocou uma estrela que pudesse iluminar esse planeta, de tal forma que essa estrela ilumina o planeta, uma parte dele durante cerca de 12 horas, e outra parte fica escura, e outra parte 12 horas clara, e outra parte 12 horas escura. E isso acontece porque num período de aproximadamente 24 horas a Terra dá uma volta em torno de si mesmo. Nada disso é objeto de acaso. O homem até pode estudar isso na geografia. Quando nós estamos na escola, nós estudamos esse movimento que a Terra faz ao redor de si mesmo, que nos concede o dia e a noite. E então nós temos 24 horas, que é o período de um dia, para fazermos tudo aquilo que o Senhor nos ensina a fazer. A grande questão, irmãos, é que quando nós organizamos o nosso dia, é impressionante, e eu estou falando nós, cristãos, que fique bem claro, é impressionante como a organização do nosso dia demonstra se o nosso cristianismo é verdadeiro ou não. Para muitas pessoas, o cristianismo é demonstrado uma vez por semana no domingo. São chamados crentes domingueiros ou falsos crentes. Porque se uma pessoa diz adorar ao Senhor somente um dia, ele ainda está debaixo da lei. Na lei se fazia isso. E pela lei ninguém se salva. Todos são salvos pela graça. E eu gostaria de mostrar a vocês como a Bíblia nos ensina desde o começo como gerir o nosso dia. A passagem que nós leríamos hoje seria essa passagem de Lucas, dos versículos 38 a 42, mas eu gostaria de convidar vocês a abrirem comigo no início da Bíblia, porque é no início que nós aprendemos o início. Então, quando você quer começar alguma coisa, você deve começar do início. Então, no início, o Senhor já nos ensinou como Ele queria todas as coisas. Gênesis, capítulo de número 4. E olha que coisa interessante. O que acontece em Gênesis 1 e 2? O Senhor criou. O Senhor criou o céu, a terra, todas as coisas que conhecemos. O Senhor criou o homem e a mulher. E Ele disse, isso era muito bom. Para você ver, para Deus dizer que algo era muito bom, é porque era bom mesmo. Quando um bajulador se aproximou de Jesus e disse, mestre, bom mestre, Jesus disse, por que me chamais de bom? Bom só tem um, que é Deus. Na Bíblia aprendemos que tudo aquilo que Deus faz, assim como Ele é, tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Mas quando Deus terminou a criação,
é dito que Deus disse que tudo aquilo que ele havia feito era muito bom. E então em Gênesis capítulo 3 o pecado entrou no mundo e estragou tudo. Mas no capítulo 4 nós vemos que há poder da parte de Deus para restaurar aquilo que nós destruímos. Então no capítulo 4 nós já vemos uma restauração de Deus nos filhos dos primeiros pecadores, que foram Adão e Eva. E todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Por isso que Adão deu o nome para Eva de Eva, porque ela seria a mãe de toda a raça humana. E aqui no capítulo 4 nós aprendemos que Adão e Eva tiveram relação e nasceu Caim, o primeiro filho, e depois nasceu o segundo filho, Abel. E agora eles estão aprendendo a viver na terra amaldiçoada. Os pais dele viveram em uma terra repleta de bênção, chamada de Jardim do Éden. E agora eles estavam aprendendo a viver nessa terra que Deus já havia dito que estava amaldiçoada. Adão, maldito seja a terra por sua causa. É o juízo de Deus para o pecado de Adão, que está em Gênesis capítulo 3. E então, irmãos, o que acontece aqui? Por que eu estou lendo esse texto? Porque nós vamos ver uma progressão. Quando estudarmos, você vai estudar capítulo 4, 5 e 6 de Gênesis, e nós vamos ver uma progressão. E já vou antecipar, para que haja uma organização na nossa mente. Você vai ver que, para que a gente preste um serviço para Deus, antes a gente precisa adorar a Deus, depois a gente precisa andar com Deus, e só então a gente pode servir a Deus. Na igreja, nós, principalmente na nossa idade moderna, por assim dizer, né? Na atualidade, há um afã, há um desejo de crescimento desenfreado, onde as pessoas querem de toda sorte que a igreja cresça, que a igreja, e a palavra não seria nem crescimento, mas a palavra correta seria inchaço. As pessoas querem tamanho, elas querem cadeiras ocupadas, elas querem pessoas de alguma forma aderindo à religiosidade que eles adotam. Mas a Bíblia não nos ensina assim. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus, ele vai na contramão disso. Já falamos no capítulo 9 do Evangelho de Lucas que a ceifa é grande e que os ceifeiros são poucos. E aí o que a gente faz? Produz ceifeiros? Mas é isso que as igrejas modernas têm feito. Então vamos fazer curso de obreiro. Então vamos fazer o seguinte: a pessoa acabou de entrar na igreja, você vai ser presbítero, você vai ser assim, você vai ser isso. Dá um monte de cargo para as pessoas na igreja, sem que as pessoas tenham qualquer estrutura espiritual, nem direcionamento. E a igreja, ela tem o seu funcionamento muito parecido com a empresa. E isso torna a igreja, para muitos, confortável, porque o que eles encontram dentro de algumas igrejas? O mundo. Então as pessoas entram nas supostas igrejas evangélicas e, por não encontrar nenhuma diferença em relação ao mundo, elas se sentem extremamente à vontade e confortáveis em seus pecados. Isso não é um privilégio nosso, isso aconteceu na época de Jesus. Uma das acusações mais duras que o Senhor Jesus fez para com os líderes religiosos da sua época foi justamente essa: vocês transformaram a casa de meu pai em um covil de ladrões e salteadores. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que o templo havia se tornado um lugar
onde as pessoas iam não para chorar, porque o propósito é esse, chorar e se arrepender pelo seu pecado, mas para celebrarem o pecado, se sentirem confortáveis no pecado, porque isso é um covil de ladrões e salteadores. É o lugar onde os ladrões iam contar o roubo e comemorar o sucesso do roubo. Quer dizer, eles estão fazendo do templo isso. Enquanto que você olha o propósito do templo, 2 Crônicas 7,14, quando o primeiro templo foi erigido, e então na inauguração do templo, Salomão ora, Deus responde à oração de Salomão, e disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele me buscar neste lugar, de que forma? Se humilhando, se arrependendo dos seus maus caminhos, eu ouvirei neste lugar, e eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso era para ser a igreja, o templo. Mas os líderes religiosos do passado e do presente têm feito da igreja um local onde as pessoas se sentem confortáveis no seu pecado. E pessoas confortáveis no pecado, elas não podem servir a Deus, pois elas servem aos seus próprios interesses, usando o nome de Deus. Nós vimos isso ontem. O levita da parábola lá do bom samaritano, o levita, o sacerdote, era obrigação deles ajudar aquele homem, mas eles não fizeram isso. Por quê? Porque o teatro deles era no templo. Eles se fingiam de misericordiosos no templo, lá em Jerusalém. Então acabou, eles agora estão de férias, então não precisa mais usar a máscara de crente, não precisa mais usar a fantasia de ovelha, porque eles de verdade são lobos, devoradores. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque aqui nós vamos ver o primeiro culto. Aqui é o primeiro culto a Deus, e na saída do primeiro culto, o que é que nós vemos? Não um assassinato propriamente, mas a organização de um assassinato, o planejamento dele. O assassinato não foi na saída do culto, mas o planejamento foi. Porque, vejamos, olha o que está escrito no capítulo 4, a partir do versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez. Então aqui você já vê, você já percebe que a oferta de Abel é diferente da oferta de Caim. E o autor desse texto, ele quer deixar isso bem claro. Bem claro. Trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Então, ele foi até o seu rebanho, ele era pastor, ele procurou as ovelhas que tinham a melhor carne. Normalmente são os animais mais novos, né, que tem a carne mais macia. Se eu estiver enganado, vocês que são, né, carnívoros, me ajudem. Eu já não como carne há 11 anos. Eu já até me esqueci o sabor. Trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Então, ele não só escolheu o melhor animal, ele pegou o melhor animal e escolheu a melhor parte desse melhor animal e trouxe para o Senhor. Olha que coisa. E o problema aqui, irmãos, não é o tipo da oferta. Não, Deus ele não queria fruta e verdura. Deus queria carne, porque isso simbolizava o sangue de Cristo. Tudo bem, você pode até falar sobre isso, mas aqui não é o caso. Porque se você pegar o livro de Levítico, você vai ver que tem ofertas de manjares também. E as pessoas, inclusive, podiam ofertar vegetais, podiam dizimar vegetais. Não é o caso aqui. Você vai ver no texto, é muito claro, que o problema estava no coração do ofertante. E se você acha que isso é algo do Antigo Testamento, você pode ir até 2 de Coríntios, e você vai ver o apóstolo Paulo falando para a igreja do Novo Testamento que Deus ama aquele que dá
com alegria. Não faça isso. Ele diz, não faça isso por obrigação, nem por necessidade. Percebeu? Obrigação e necessidade são coisas diferentes. Então tem gente que se sente obrigada a dar. Principalmente, isso é verdade em muitas igrejas, porque em algumas igrejas que vocês talvez conheçam, existe lá o tesoureiro, e o tesoureiro, ele tem o nome de todos os membros da igreja e tem o valor do dízimo de todos os membros da igreja. E se não bater certinho, a tesouraria liga e diz, aí meu irmão, foi o que teve? Tá tudo bem aí que esse mês não bateu direito? Olha, o devorador está aí. Então, em algumas igrejas essa é uma verdade, né? Então as pessoas são praticamente obrigadas, né, a fazer isso, pois elas são ameaçadas. E outras pessoas fazem por necessidade. Uma vez eu estava evangelizando, eu estava fazendo um culto na casa de uma irmã, e na frente, bem na frente assim, era um local parecido com esse. A gente estava, a casa da irmã ficava assim no primeiro andar, e na frente assim, bem próximo assim, tinha uma igreja e o volume bem alto, daquelas igrejas assim que se dizem de fogo, né? Sem saber que o fogo fala de inferno. Então estava bem alto e estava a pastora pregando. Então, se era pastora, já era heresia, né? Mas a pastora estava dizendo, vem cá meu irmão, como é que você quer chegar na igreja, encontrar o banheiro com papel higiênico se você não é dizimista? Como é que você quer chegar aqui na igreja, encontrar a luz acesa se você não dá um dízimo? Como é que vai pagar a luz? Então, mostrando para as pessoas que a igreja estava necessitada de ofertas e de dízimo para manutenção dela. E as pessoas então davam em virtude, ou dariam, né, em virtude dessa suposta necessidade. Então, Paulo já dizia que se você faz dessa forma, Deus rejeita. E ele não rejeita apenas dizendo não aceito, ele rejeita odiando essa oferta. Porque o verbo é, Deus ama quem dá com alegria. Então, o que fica subentendido nessa afirmação, que Deus odeia quem dá sem alegria. Então, aqui você percebe que é o coração de Abel. Estou falando tudo isso, irmãos, porque é assim que você tem que organizar o seu dia. Se você não ama a Deus, a gente vai ver aqui, no que você dá para Deus. Porque não é só uma questão, quando a gente às vezes está falando de dízimo e oferta, muitas pessoas, né, elas são tão avarentas que elas pensam somente em dinheiro. Mas não, vamos pensar no seu tempo. O dia tem 24 horas, então vamos imaginar, no mínimo você deveria estar dando aí 2h30 para Deus. Quem faz isso? Todos os dias você devia dar, no mínimo, mas o ideal é mais, né? No mínimo você deveria fazer isso. Então a gente precisa refletir acerca disso, porque se nós não ofertamos, se a nossa vida, como está escrito em Romanos 12, não é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e o sacrifício, irmãos, de acordo com o contexto judaico, que é justamente o pano de fundo que Paulo escreve a carta aos Romanos, o sacrifício era uma oferta. Era uma oferta de sacrifício. A gente que tem ideia de sacrifício diferente, né? Eu digo, vou sacrificar o animal. Então acha que vai matar o animal. O sacrifício na Bíblia era diferente. O sacrifício era uma oferta que se dava a Deus. Então aqui ele trouxe das primícias. Versículo 4. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Você percebeu? Não foi a oferta de Abel que agradou a Deus, mas foi o coração de Abel que fez com que ele ofertasse algo que deixou Deus feliz. Perceba que Deus só vai se agradar do que a gente dá com as mãos se proceder de um coração fiel. Se o nosso coração não for fiel a Deus, tudo que a gente dá para Deus, Ele recebe como ofensa.
Se você tem alguma dúvida disso, abra no livro de Malaquias e veja como Deus se sentia ofendido com as ofertas que o povo dava na época do profeta Malaquias. E ele chega a dizer: eu queria que tivesse um sacerdote aí, um homem de Deus corajoso, para quando as pessoas viessem trazer esse tipo de oferta, eles fechassem a porta do templo na cara dessas pessoas. É isso que está escrito lá no capítulo 1 de Malaquias. Então aqui ele diz: Deus agradou-se de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Olha que coisa interessante. Então o texto já deixa de maneira muito clara que, apesar de o ofertante e a oferta estarem ligados, para Deus é muito mais importante o ofertante do que a oferta. Embora a gente viva num mundo que é diferente, né? Então, o irmão já contou uma vez um episódio, um fato verídico, né, de uma igreja, de uma falsa igreja, que determinada pessoa que deu muito dinheiro, o pastor falou no púlpito, né? Fulano de tal, uma ofertante da igreja, tal. Como assim? E Jesus disse que era a viúva pobre que deu mais do que todo mundo. Não é quantidade, é proporção. Ela deu tudo. Essa pessoa que deu muito provavelmente não deve ter dado nem 10%. Então a gente tem que tomar cuidado. Deus não vê as coisas como nós. E nós é que precisamos mudar. Deus não vai mudar. Não, mas se Deus não aceita o que eu faço, então assim, problema de Deus. Não, problema não é de Deus, não, problema é seu. Porque um dia você vai ter que prestar conta a Deus. Deus nunca vai prestar conta a você. Se tem dúvida disso, olhe para o livro de Jó. Jó, ele só queria uma resposta de Deus. Jó estava sofrendo, ele estava sofrendo intensas provações, e não era juízo de Deus, não, porque o próprio Deus fala que Jó era reto, íntegro, mas ele estava passando por intensas provações, e ele diz: Deus, eu só quero entender porque eu estou passando por isso. E Deus nem isso respondeu. Ele mostra para Jó, por meio de 70 perguntas, a sua sabedoria, e Jó então fica envergonhado e diz: quem sou eu para questionar Deus? Eu estou sofrendo, Deus, o Senhor sabe o que faz comigo. Eu falei o que não devia. Tem gente que pega o capítulo 42 de Jó, de 1 a 5, e acha que naquele momento Jó já estava curado. Jó não estava curado ali, não. Jó ainda estava sofrendo, cheio de feridas, ainda estava abandonado por todos, mas Deus estava com ele, não dando satisfação, porque Deus não tem que nos dar satisfação, mas mostrando que estava ao lado dele. E isso, para um adorador, é mais do que o suficiente. O apóstolo Paulo já nos ensinou que ele aprendeu: a graça me basta, porque o poder do Senhor opera por meio da nossa fraqueza. Então aqui aprendemos a primeira lição, são 3. Ao passo que Caim, a sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim. Olha, irmãos, me perdoe, mas isso é um fato assim tão claro na igreja hoje em dia. Quando uma pessoa é exortada e ela não se arrepende, ela fica com o quê? Com raiva do pregador. No caso aqui, Caim ficou com raiva de Deus. É por isso que quando alguém fica com raiva de mim por causa da pregação, eu fico tranquilo. Caim ficou com raiva de Deus, imagine eu aqui, orelha, né? Então uma pessoa que não quer se arrepender, ela vai ter raiva, não somente da mensagem que exorta, mas do mensageiro que a transmitiu. E no caso aqui foi o próprio Deus que presidiu o primeiro culto. Olha que maravilha. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Descaiu o semblante, a gente poderia dizer na linguagem da gente, ficou jururu. Você já viu uma criança quando fica de castigo? Quando às vezes pede picolé e o pai diz: não vou dar, vai fazer aquele bico. Então descaiu o semblante, aí você fica com a cara assim de chateado, cruza os braços, esconde o dente,
para deixar bem claro, eu estou chateado. Eu estou muito chateado. Então foi isso. É isso que descaiu o semblante. E às vezes a gente lê na Bíblia, né, a gente não entende direito, porque o nosso português, né, cotidiano, não usa determinados termos. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Olha como o Senhor é compassivo, irmão. Imagine, se é você, se você é Deus, o que você fazia com Caim aqui? É o que, meu irmão? Você faz um negócio errado, ainda fica de cara fechada? Ah, não. Ah, vá, bota a cara na parede. Cara na parede. Quem já ficou de castigo com a cara na parede? Eu estava em colégio de freira, era assim que as freiras botavam de castigo. Eu ficava assim 1 hora com a cara na parede, assim. Nossa. Eu fiz, e quase toda semana esse tipo de castigo. Eu era bem quietinho, não era maluco, né? Então, e ele não faz. Olha como Deus é compassivo, irmão. Só que o problema está justamente da gente pensar que a compaixão de Deus significa que Deus é injusto. O fato de Deus ser compassivo não significa que Ele vai apoiar o erro e nem vai deixar o erro impune. Muito pelo contrário, Ele dá tempo para que a gente se arrependa. Se a gente não se arrepender, então Ele age. Mas o problema, irmãos, é que a falta de arrependimento, ela vai causar outros problemas. Então, a pessoa que ouve uma mensagem de exortação e não se arrepende, a tendência dela é se tornar cada vez pior. Então, cada vez pior. Cada vez pior. É como o Senhor Jesus falou sobre a casa que está limpa, que está adornada, mas está vazia. O demônio que antes habitava nela volta, e ele não volta sozinho, ele volta com as 7. O Senhor inclusive vai falar lá em Lucas, mais adiante, de onde nós estamos estudando, que é o capítulo 10. Então aqui no versículo 6, então ele disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Irmãos, essa é a mensagem para a igreja. Tantas pessoas ficam revoltadas quando ouvem um sermão, quando na verdade elas deveriam ficar o quê? Arrependidas. É verdade, eu estou fazendo isso mesmo. Senhor, me perdoa. Eu preciso mudar agora. Não é amanhã não, irmãos, é como Zaqueu. E não é como Zaqueu, aquela música do Herética. Como era o nome de Regis Danese, que eu cantei tanto e não sabia que era herética. E como Zaqueu, eu quero subir. Que subir, meu filho? Eu queria que ele cantasse como Zaqueu. Eu peguei metade da minha riqueza e dei aos pobres. Cadê que ele cantou isso? Tá no louvor dele? Como Zaqueu, eu peguei metade de tudo que eu tinha, distribuí. E tudo aquele que eu defraudei, eu restituí. Eu até rima. Mas por que ele não fez a música assim? Não, eu quero subir. Ela de descer, né? Eita Deus. Então você vê que é isso aí. É bem por aí a adoração, a suposta adoração de hoje. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Porque descaiu o teu semblante, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então isso é para a igreja. Como é que você quer servir a Deus se você nem se arrependeu? Que tipo de serviço você pode prestar ao Senhor? Por isso que às vezes eu falo com algumas pessoas que não entendem. Uma vez uma pessoa disse: eu queria muito ajudar no ministério, um determinado ministério da igreja. E eu disse para a pessoa, né? Você não tem condição. Você vive abertamente em pecado. Todo mundo vê o que você faz de errado. Se praticar algum tipo de obra de misericórdia estando em pecado, isso é uma ofensa a Deus. Deus não aceita esse tipo de oferta. Você precisa se arrepender antes e dar frutos dignos de arrependimento. Então aqui você percebe essa escala progressiva. A primeira coisa que Deus faz é restaurar com o seu povo a comunhão por meio de Abel. Então você vê, o que Abel fez? O primeiro crente verdadeiro, ele apresentou um sacrifício, ele apresentou uma oferta agradável a Deus.
Nós já aprendemos que a oferta agradável a Deus é o nosso corpo vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o nosso culto racional, está lá em Romanos capítulo 12. Abel fez isso. Então, versículo 7: se todavia procederes mal, o Senhor alerta, preste atenção, o Senhor está chamando ao arrependimento, o Senhor está dando uma segunda oportunidade aqui. Se procederes mal, eis que o pecado está batendo na sua porta. É isso que o texto significa. O pecado não está lá embaixo, não, ele está aqui, ó, na porta. E quando eu sair, a ideia de Deus é, quando eu sair, ele vai entrar. Se você não tomar cuidado, se não fechar a porta para o pecado, ele vai entrar. E ele vai entrar porque você convidou. Não, eu não convidei o pecado. Se você não se sujeita a Deus, então você está sujeito ao diabo. Lutero tinha uma frase, né? Lutero tinha várias frases assim, a respeito do estudo profundo que ele tinha da Bíblia, e uma delas ele dizia, olha, o homem é uma mula, ele está sempre montado por alguém. Se você não estiver montado por Jesus, você está montado pelo diabo. Então, é algo assim que você percebe na Bíblia. Se alguém, às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu estava sozinho. Não, você nunca está sozinho. Pastor, eu não vou ficar mais sozinho em casa. Você nunca estava sozinho. Tinha alguém lá, você só não viu. Então, eu espero que fosse Cristo. Eu espero que seja Cristo que esteja com você, né? Aqui ele diz, o pecado está à porta. E como assim? O seu desejo será contra ti. E é maravilhoso, porque a gente já tem na nossa Bíblia a carta de Tiago, amém? E Tiago ensina como é que o pecado acontece. Como é que o pecado acontece? Vem o desejo. Eu tenho uma vontade de fazer algo que eu já sei que é errado, que a Bíblia me disse. Isso é na vida do cristão. Então, eu posso lutar contra esse pecado, mas eu escolho não lutar. Essa é a diferença do cristão para o não cristão. Uma vez uma pessoa disse para um irmão nosso, ei, você é perfeito? Não sou perfeito, mas eu estou lutando para ser. Eu estou lutando contra o meu pecado. Essa é a diferença minha para você, que está aceitando o seu pecado e que inclusive está querendo que eu seja conivente com ele. Eu não vou ser. Eu não vou andar com a pessoa que está andando nas trevas. Eu ando na luz. Se você quiser andar na luz, a gente vai andar junto. Dois podem andar juntos se não estiverem de acordo. Então, a Bíblia aqui ensina. A diferença não é, a fulano não comete pecado, comete pecado, mas se arrepende, luta contra. E para Deus faz toda a diferença. Aqui mostra isso de maneira muito clara. Então será contra ti, o teu desejo será contra ti. É assim, irmãos, à medida que a gente se afasta de Cristo, a gente não tem mais força para lutar contra o pecado. Quem nos dá força para lutar contra o pecado é Cristo. É como, por exemplo, você tira um aparelho da tomada, ele não liga. Você botar na tomada, ele liga. Então, se eu não estiver sujeito a Cristo, eu não vou ter como resistir ao diabo. Entenda, resistir ao diabo é resistir ao pecado. Porque o diabo, ele nos influencia a pecar. Porque ele sabe que é isso que desagrada a Deus. Então aqui ele diz, o pecado será contra ti, mas cumpre a você dominá-lo. E é isso que o cristão deve fazer. Ele deve subjugar. Jesus já tinha dito, e se for sua mão, então arranca. Amém. E se for o seu pé, corta fora. Glória a Deus. E se for o seu olho, arranca. Não, eu não quero isso não, eu vou ficar assim na mão. Então você prefere ir para o inferno com todos os seus membros? Então temos que tomar cuidado, irmãos. E olha o que acontece, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então é o que acontece, irmãos. Você está preparado para isso? Porque quando você começar a adorar a Deus de verdade,
você vai encontrar oposição, inclusive no meio dos evangélicos, inclusive dentro da igreja, porque aquele que está fazendo o que é errado, ele não vai ficar feliz vendo você fazendo o que é certo. Aquele que não está fazendo nada para Deus, ele não vai ficar feliz vendo que você está. Por quê? Porque a sua obediência deixa claro a desobediência dele, que ele queria esconder. Então aqui a gente percebe, porque tem pessoas que falam mal uns das outras, porque tem tanta gente que fala mal do pastor. Olha, irmãos, eu não sei se tem alguma congregação que tenha tão poucos membros e que esses poucos membros falem tão mal do pastor como a nossa. Eu não sei se tem. Se tiver, meu filho, é parecida, mas mais eu acho difícil. Porque, rapaz, que coisa interessante, pequenininha, diminuiu mais ainda, na boca do cara maior, né? Diminuiu mais ainda, e a fúria aumentou. Pensei que diminuiu, a fúria diminuiu. Não, meu filho, não é tamanho, é fidelidade que atrai a fúria. Segundo passo que eu quero mostrar a vocês. Então Deus ensinou que o importante era você ser um adorador. A mulher samaritana que o diga. Deus está em busca, em primeiro lugar, dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aí no capítulo 5, irmãos, de Gênesis, a gente vai ver o segundo passo. Quando você começa a adorar Deus, quando você começa a se relacionar com Deus, aí você pode ter o privilégio de andar com Deus. Você começou a adorar. Você começou a se relacionar com Deus da maneira correta. Agora Deus te chama para caminhar com Ele. Perceba que Jesus fez a mesma coisa. Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, olha que coisa, negue-se, tome a sua cruz e então me siga. Percebeu? Ele está dizendo, em primeiro lugar, você vai ter que adorar. Em primeiro lugar, você vai ter que demonstrar que de fato você quer ser meu discípulo. Por meio de uma vida de renúncia, essa é a adoração. Eu renuncio a minha vida em favor de Cristo. Essa é a minha oferta. Como Abel fez a dele, eu faço a minha própria vida. E então aí eu estou apto agora para seguir. Senão eu não posso seguir. Se eu não renunciar a tudo, eu posso seguir a Jesus? Não, aqui é a mesma coisa. Perceba que Jesus está ensinando para a gente algo que já estava na Bíblia. Já estava aqui. Você vê, apareceu primeiro Abel adorando a Deus. Agora no capítulo 5 de Gênesis. Capítulo 5 de Gênesis, irmãos, é uma lista de morte. É como se fosse um obituário. Quem já leu? Uma vez, meu pai tinha um hábito, né? Hoje em dia já não tem mais esse negócio, principalmente depois do Covid, mas até antes do Covid, meu pai tinha o hábito de ler jornal. Meu pai lia muito, até hoje ele lê. E antigamente ele lia, acho que 4 jornais por dia. Ele lia os daqui da Bahia e tinha outro de fora que ele lia. E uma das partes que ele lia sempre era o obituário. E ele ficava, não, fulano que eu conheço morreu. Porque normalmente só aparece no obituário que é quem tem dinheiro, né? Quando uma pessoa que não tem dinheiro morre, é igual a Lázaro. Ninguém sabe onde é que está o corpo, o que foi que aconteceu. Para ser enterrado no Campo Santo, meu filho, tem que ter dinheiro. Eita, né? Não é qualquer um não, meu filho. Que vai naquele carrinho elétrico. Ah, meu filho. Então, aqui é um obituário. Um monte de gente. Já começa o obituário por quem? Por Adão. Adão que foi criado por Deus para viver, né, de maneira imortal. Ele se encontra com a morte. Por quê? Porque pecou. Deus havia dito: sem comer do fruto, vai o quê? Morrer. Aí a gente, mas eu morri hoje. É como a gente, né? A gente é a mesma coisa. Não, mas eu pequei hoje, então não fez nada. Aí você passa uma semana e você pecou de novo. Mas ele não fez nada. Ele não deve estar vendo. Se ele está vendo, ele está aceitando.
Olha, ele deu... Quantos anos Adão viveu aqui, irmão? 930 anos. Deus deu a Adão 930 anos. E aí ele morreu. Imagina. 930 anos. É ano, irmão. A gente não sabe se Adão se arrependeu. Não tem uma parte da Bíblia que fale sobre isso. Assustador, né? Aí tem um monte de gente que perde tempo. Adão foi salvo! E aí pega um monte de textos que não falam sobre isso. E diz que Adão foi salvo. Já tem, Adão não foi salvo! E pega um monte de texto que não fala sobre isso. Para justificar. Irmão, se Adão foi salvo ou não, o problema é de quem? É de Adão. O problema é, você está salvo? Essa deveria ser a sua primeira preocupação. Agora, um monte de gente que nem está salva está preocupado com a salvação de Adão. A gente tem que estar preocupado, irmão. Se você é salvo, você está preocupado com a salvação de quem está vivo. Por isso você tem que levar a mensagem do Evangelho com urgência, para que pessoas sejam salvas. Mas ficar falando se fulano de tal que morreu, se está salvo, se não está, meu Deus, é isso mesmo que você quer debater? Então não pode fazer isso com o outro. Mas aqui a gente vê que Adão morreu, teve filho, Sete. Ele continua a linhagem, porque desde o começo há duas linhagens. O Senhor fala, olha, eu porei inimizade entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. Então, desde o começo, nós vemos que tem dois povos que povoam a terra inteira. Os filhos do diabo e os filhos de Deus. É por isso que tem gente que não entende Gênesis 6, quando dizia os filhos de Deus. Tem gente que fala de anjo. Mas se for anjo em Gênesis 6, então não pode ter filha. Porque anjo não se multiplica. Tá? Quem falou isso foi o próprio Jesus. Se pudesse ter uma relação de um demônio, que é um anjo caído, com uma mulher, não nasceria uma criança. Né? Ah, mas fulano incorporou. Ô meu filho, é sério que você vai partir para essa? Então aqui ele está falando de outra coisa. Aqueles que deveriam viver uma vida separada, eles se misturaram. E a gente vai ver como Deus não gosta de que as coisas santas se misturem com as coisas mundanas. Santo, dentre outras coisas, quer dizer separado. Então, desde o começo isso fica claro. E olha que coisa interessante. Versículo de número 21. Amém? Sua Bíblia tem? Perdão, versículo 18. Jared viveu, capítulo 5 de Gênesis, 18. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Irmãos, se você estudar um pouquinho do hebraico, essa expressão filhos e filha é filho e filha, viu? Pense. Se a gente olha para o passado, não muito distante, de 40, 20 anos, 50 anos atrás, vai para o interior, você via pessoas que tinham 20 filhos, 15 filhos. Imagine nessa época que a pessoa tinha 900 anos. Rapaz! Você vai para o interior, às vezes uma senhora que viveu 60 anos teve 20 filhos. Agora imagine uma senhora que viveu 800. Já pensou quantos filhos a senhora teve? Se for essa progressão, um por ano. Meu filho. Aí depois, eu não sei como é que a terra foi povoada. Então você não leu a Bíblia direito. Esse pessoal não lê e depois fala a coisa, né? Então Jared, todos os dias de Jared foram 962 anos. E morreu. Por quê? Todos somos pecadores. Romanos 3 diz, todos nascemos destituídos da graça e carecemos ser justificados pela graça do Senhor. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Metusalém foi o homem que mais viveu na face da terra. Andou Enoque com Deus. Olha que coisa interessante. Andou Enoque
com Deus. É a primeira vez que você vai ver essa expressão desde o Éden. Porque Adão andou com Deus antes da queda. Você lembra que na viração do dia, Deus vinha e andava com Adão, conversando com ele? Então, aqui a gente vai perceber que Adão perdeu a comunhão com Deus no Éden, no jardim do Éden. Mas Enoque tinha comunhão com Deus mesmo no mundo caído. Porque às vezes a gente faz essa comparação com Cristo, né? Você vê muita gente fazendo isso, está certo. Olha, Adão foi desobediente no paraíso. E o jardim do Éden não é o paraíso. Para ficar bem claro, o paraíso é a cidade santa, é a Nova Jerusalém, algo muito mais bem preparado, por assim dizer, para os regenerados. Mas lá no jardim do Éden, sem motivo nenhum, Adão pecou. E Jesus, no deserto, foi fiel. Mas aqui a gente vai ver um homem, irmãos, que mesmo na terra caída, com os piores exemplos possíveis, porque eu não vou ler por causa do tempo, irmãos, mas se você pegar o capítulo 4, você vai ver os parentes, os familiares, que eram descendentes também de Adão, os parentes de Enoque. É por isso que aqui vai aparecer que Enoque é o 7º depois de Adão, para ficar bem claro quem é esse Enoque, porque na história de Caim tem outro Enoque. O primeiro filho de Caim foi como o nome dele? Alguém pode me dizer? Primeiro filho de Caim, valendo 10 pontos. Vamos lá para Gênesis 4? Gênesis 4:17. É outra dúvida que tanta gente fica sem dormir. É engraçado que ninguém fica sem dormir porque pecou. Mas tem gente que fica sem dormir porque quer saber quem é a mulher de Caim. Eu, meu filho, se você é casado, se preocupe com a sua. Se você não é casado e quer ser, ore para Deus enviar. Mas deixa a mulher de Caim para Caim. Aí sabe, mas quem foi que Caim casou? Porque só tinha adoro que era Abel, Caim, e aí matou Caim. E aí só ficou eles três, ele casou com quem? Como foi isso? Não entendo. Vai procurar o que fazer. Versículo 17. Coabitou Caim com sua mulher, e concebeu e deu à luz a Eita, Enoque. Percebeu porque tem que colocar o 7? Porque tem gente que pega o número 7, né, e diz assim, não, 7, quer dar uma espiritualidade. Irmão, se você quiser dar espiritualidade, dê para aquilo que tem espiritualidade, né? Mas tem coisas na Bíblia que são simples. Por exemplo, você pega o texto da mulher samaritana, era meio-dia e Jesus estava com quem? Você está no sol quente, você caminhou bastante, o que você sente? Hein? Ah, isso é espiritual. Que espiritual, meu filho? Jesus estava com sede, ele queria um copo de água. Ele era homem igual a gente, ele era 100% Deus, mas ele também era o quê? 100% homem. Então, cuidado e fica aqui espiritualizado. Olha a água. Não, Jesus fala até da água depois, mas ele disse, me dá um pouco dessa água aí, né? Meio-dia aqui. Então, cuidado para você não fazer estudos, né, que não estão no texto, e você acabar saindo do texto por pretexto. Versículo 22 de Gênesis 5. Andou Enoque com quem? Enoque andou com quem? Com Deus. E para você andar com Deus, tem uma premissa. Você não pode amar o mundo. Mas pastor, onde é que está isso? 1 de João. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se você pegar lá em Gênesis capítulo 4 e pegar os parentes de Enoque, assim, os conterrâneos dele, você vai ver que Enoque é o 7º, né? Então, se você for fazer um paralelo, o 7º depois de Adão, sabe quem foi? O 7º depois de Caim, sabe quem foi? Lameque. Lameque era a maldade no seu ápice. Ele soube da maldição de Caim, e como Deus disse, olha, quem matar Caim
vai sofrer 7 vezes mais. Ele disse, pois quem mexer com Lameque vai sofrer 70 vezes mais. Olha a audácia desse homem. Né? Querendo dizer que ele é mais poderoso que Deus, que a gente tinha que ter mais temor de Lameque do que de Deus. Pois esses são os parentes de Enoque. Você acha que foi fácil para Enoque andar com Deus no mundo assim? E a gente fica reclamando, mas ser crente hoje em dia é tão difícil. É mesmo, filho? Você está no Oriente Médio? Você está lá? Você está num lugar que tem luz elétrica, transporte público. A saúde pública é precária? É, mas tem. Tem lugar que nem precário tem. No mundo, eu estou falando em 2022, não estou falando do passado não. E a gente está aqui e reclama de tudo. Não se os ímpios reclamam, eles são ímpios. Uma das características do ímpio é a insatisfação. Mas o crente, a Bíblia diz que a gente tem que dar glória a Deus por tudo, graças a Deus por tudo, em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus para nós, está em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano. E a gente dá graça? Não, eu dou graças a Deus se eu ganhar dinheiro. E se perder? Não, se perder for o cão que se levantou. Não, graças a Deus. Eu vou falar isso para o senhor. Na sexta-feira ele nunca mais me olhou para mim direito. Está reclamando de boa glória. Porque o diabo está se levantando de boa glória. Ele está se levantando porque ele deixa feliz. Só pode ser por isso. Ou então ele não está se levantando, é coisa da nossa insatisfação, ingratidão. Então Lameque era assim. Lameque ainda tinha 2 mulheres. Só tinha uma não, tinha 2. Porque ele sabia que Deus tinha dito que era para ter uma só. Ele disse, não, mas eu nunca vou nem saber de obedecer a Deus. Ele teve 2. Então é o mundo de hoje. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Olha, uma das frases mais ouvidas do inferno vai ser essa: eu fiz do meu jeito. Pois é, filho, do seu jeito é inferno. A forma mais fácil de você ir para o inferno é você fazer tudo o que lhe vem à mente. Você já viu quando eu digo o que lhe vem à mente? Faço o que lhe vem à mente. Pois é a forma mais fácil de você bater lá. Eu senti assim uma vontade de fazer algo. Eu digo, meu filho, vai orar. Vai orar. Então Enoque, ele andou com quem? A gente tem andado com ele? E como é que uma pessoa que não anda com Deus quer servir a Deus? Me diga aí. A igreja está cheia. A pessoa passa a semana inteira fazendo somente o que deseja. Quando chega no domingo, eu não entendo porque o pastor não me dá uma oportunidade. Não entendo porque, né? Está acontecendo assim. Eu não entendo porque não está sendo desse. Parece que isso quer ter seu pai. É sério. Você não entendeu a responsabilidade não de servir a Deus? Você nunca leu que não se apressem muitos de vós em serem mestres, porque padecerão duplo juízo? Parece que tem textos que as pessoas têm amnésia. Uma das piores coisas que um pastor pode fazer na igreja é dar oportunidade para uma pessoa deixar um versículo, que é uma coisa tão comum em determinadas denominações, né? Fulano de tal, que nem é batizado, mas se Deus usou a mula para falar com Balaão, ele vai usar fulano de tal, que é do cão aqui, para dar uma palavra para a gente. Tem igrejas que é assim, meu filho. Palavra na igreja para quem nem crente é. Palavra, oportunidade para um neófito na fé pregar. Pregar que é a maior responsabilidade da igreja. A ponto dos apóstolos dizer, nós nos consagraremos ao ministério. Olha, consagraremos. Nós vamos nos consagrar a esse ministério. Mas a gente percebe isso, como as pessoas querem fazer de qualquer jeito. Não, vamos lá, vamos fazer. Não, meu filho, não vamos fazer não. Não, mas se não fizer, é melhor não fazer do que fazer mal feito. Para Deus é assim.
para Deus, ou você faz da forma dele, ou nem faça. Porque se você for fazer algo usando o nome de Deus, é uma responsabilidade que você carrega. É um privilégio que traz consigo responsabilidade. Então, cuidado. E não fazer nada para um cristão é tão ruim quanto. É como uma pessoa que uma vez me disse: não, pastor, hoje eu não vou cear porque eu estou assim em pecado. Aí quando a pessoa me disse isso assim, a pessoa falou assim no sentido de que, tipo, eu não vou cear porque cear em pecado é algo grave. Aí eu disse para essa pessoa, eu digo: você sabe que se você morrer hoje, você vai para o inferno? Eu disse: não, eu não sei aí porque eu estou em pecado, pastor, eu quero fazer as coisas certas. Mas o certo é você se arrepender e cear. O certo não é você, eu estou em pecado, eu não vou cear, vou voltar para casa, porque eu estou com raiva de fulano de tal, que bota o cachorro fazer cocô na minha horta. Eu já orei, já pedi para Deus para converter, Deus não converteu, eu já pedi para Deus matar e levar, salvar e levar. Deus não fez isso, o cachorro continua fazendo lá. Varão, eu estou por aqui, se amanhã eu vejo esse cachorro fazendo cocô, eu mato o cachorro, dono, mato todo mundo. Aí, a semana que vem eu me arrependo e cedo. Não, meu filho, não faça isso não. Você se arrependeu hoje? O arrependimento é sempre urgente. Nunca deixe o arrependimento para amanhã, porque provavelmente vai ser tarde demais. A Bíblia diz: não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Você quer um exemplo para isso? O que aconteceu com Caim e Abel? O sol se pôs sobre a ira, e a ira fez com que ele se tornasse o primeiro assassino. Olha que perigo você permitir que a raiva cresça no seu coração. Alguém fez uma coisa de ruim contra você, meu filho? Perdoe. Mas se a pessoa está fazendo isso o tempo todo, você queria estar no lugar dela? Você quer a prosperidade do ímpio? Você quer o poder do ímpio para fazer o mal? Mas vem cá, você acha que vai para o céu e é arco-íris? Não, meu filho. O apóstolo Paulo tinha evangelizado, aí ele disse assim: rapaz, eu vou voltar nas cidades que eu evangelizei para motivar. Eu vou dar, pense num palestrante motivacional assim, crente. Era o apóstolo Paulo. Ele disse: eu vou motivar esses crentes a serem mais crente ainda. Aí o pessoal diz: rapaz, reúne todo mundo, Paulo vai motivar a gente. Paulo provavelmente vai dizer: agora é sua vitória, o outro acabou. Aí Paulo, meu filho, eu me imaginava, contextualizando o nosso dia, Paulo subiu no púlpito e disse: irmãos, estou aqui para motivar vocês, tem alguém sofrendo aqui? Todo mundo esperando. Paulo disse: vai acabar o sofrimento agora. E Paulo diz: importa-nos entrar no reino dos céus debaixo de muitas. Eu estou dizendo umas pouquinhas, né? Importa-nos entrar no reino do céu por algumas tribulações. Quer dizer, estou esperando, vai ser um pouquinho difícil. Muitas tribulações. Mas que coisa. Quantos vão ser salvos? Poucos. E a tribulação dos salvos? Muita. Aí é glória, é bênção. Paulinho não deu glória, não tem, né? Não, porque Paulinho ainda está digerindo a pregação. Não, irmão? Ele está dentro da pregação. Ele está imaginando Paulo. Ele diz: rapaz, o povo naquela época devia querer pegar Paulo, viu? E eu tenho o mesmo nome dele. Olha para isso. Então a motivação da época era essa. O apóstolo João vai escrever a carta para a igreja e Apocalipse, como é? Tranquilo? Misericórdia. Não, meu filho, vem um tal de uma besta que emerge do mar. Tem uma besta que emerge da terra, e ela faz descer fogo, sai fogo da boca, e mata crente. Eita Deus! Mas e o arrebatamento? Não, eu vou ser arrebatado antes disso. Só se fui arrebatado mesmo. Porque esse negócio de arrebatamento antes da tribulação, irmãos, isso é balela de quem não quer sofrer, de quem não quer carregar a sua cruz.
de quem quer um evangelho sem cruz. E se você quer um evangelho sem cruz, você faz parte de pessoas que a Bíblia chama de inimigos da cruz de Cristo. E o mais assustador é porque a Bíblia já diz o destino deles. O destino deles é a perdição. Está lá em Filipenses, capítulo 13. Então cuidado, não seja inimigo da cruz de Cristo. Porque nessa mesma carta Paulo diz: o Senhor nos concedeu graça não somente para crer, mas para sofrer por amor a Ele. Amém! Porra. É amém, né? Vou fazer o quê? Está na Bíblia. Então vamos lá, vamos para Enoque. Eu acho que não vai dar para terminar, não vai dar para falar de Noé, não por causa do horário. Mas Enoque, o segundo passo para você se tornar um servo de Deus, você precisa andar com Deus. Versículo 22 de Gênesis 5: Enoque andou com Deus. E olha que coisa, e depois que gerou a Metusalém, foi seu primeiro filho, viveu 300 anos. Aí você diz: rapaz, isso é muito ano. Não, isso não é muito ano não. Você prestar atenção nessa, em Gênesis capítulo 5, a faixa etária de vida era 900 anos. Então Enoque viveu 365 anos. É mais ou menos assim, a faixa etária hoje de vida do brasileiro é 66 anos, se eu não me engano, 67, 69. Então Enoque viveu até uns 30 anos. Imagina. Para vocês assim: rapaz, ele fez um monte de coisa. Você sabia que uma das pessoas que deixaram uma quantidade imensa de sermões preciosos foi um jovem chamado McChain. E ele faleceu com 31 anos. E ele se converteu tarde. Mas nos poucos anos de convertido, o quanto esse jovem trabalhou para Deus. Então, se você a gente aproveitasse o nosso tempo melhor, irmãos, a gente poderia ser como alguns irmãos nossos do passado, que onde chegavam, ouviam dizer: aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. Mas a gente está mais preocupado com a comida da mesa do que com o pão vivo que desce do céu. Então como é que a gente acha que Deus vai usar a gente poderosamente? Então fica buscando: até eu quero a viva a mim. Sim, e arrependimento ninguém? Mudança de vida? Então Enoque, irmãos, andava com Deus. E aqui é maravilhoso, sabe? Eu sei que você não sabe falar hebraico. Alguém? Eu também não sei falar hebraico, mas eu estudei com uma pessoa que sabia. E essa pessoa ensinou que Moisés que escreveu, inspirado no livro de Gênesis, quando ele vai escrever no hebraico, existe um sinal, porque no hebraico não tem diminutivo e nem superlativo. A gente não vai dizer carrão e nem carrinho no hebraico, né? Então, no hebraico, o que é que você tem? Você tem a intensidade do verbo. E aqui ele diz que Enoque andou com Deus, e ele coloca esse sinal que dava intensidade ao verbo. É um sinal que no hebraico se chama Ispael. É um sinalzinho tipo o nosso acento, né? Aquele acento que a gente coloca na palavrinha, sem ser o da casinha, o outro que é só um tracinho, né? Então, é tipo Ispael ali no hebraico. Então é como, por exemplo, se você tem duas filhas, até o pregador ele usa esse exemplo quando ele está ministrando. Você tem duas filhas que estão fazendo aula de piano, e uma não gosta de fazer aula de piano, ela gosta de jogar futebol, mas o pai quer que ela faça piano. A outra gosta de aula de piano. Então as duas têm lá 1 hora de piano. A que não gosta, quando está em 40 minutos, rapaz, está quando acaba, e play. Quando é 55, professor, será que não pode soltar antes? Já está pertinho. Não é assim algumas pessoas na escola, né? Por que não soltar antes? O horário é 12h30. Por que você quer sair 12h20? Né? Normalmente era assim, eu na minha época de escola era assim. Mas o Ispael é diferente. O Ispael é a pessoa que está tocando piano, aí deu 1 hora. Aí o professor disse: opa, já deu 1 hora. Oh, eu quero mais. O professor, deixa eu ficar mais um pouquinho
usaria isso para ela. Então, a ideia é que Enoque amava andar com Deus. Era como se fosse o ponto máximo da vida de Enoque. Porque a gente olha para Enoque, Enoque não é um anjo, irmão. Enoque era uma pessoa como eu e você. Enoque era pai de família. Ele tinha mulher. Ele teve um monte de filho. Mas tinha bote filho. Né? 300 anos, dá para fazer filho. Ele teve um monte de filho. Mas isso fez com que ele deixasse de andar com Deus? Você acha que para Enoque colocar alimento na mesa dele era fácil? Mas isso impediu ele de andar com Deus? Ele está vendo os parentes dele lá ficando milionário. Quando você olha para outra linhagem, não sei se você vê uma dupla, parece nome de dupla sertaneja, mas não é não. São descendentes de Caim, Jubal e Jabal. Né? Na nossa dupla é Quinho e Rico. Né? Mas tem uma dupla, meu filho, que é do diabo, que é Jubal e Jabal. Olha que coisa interessante. Abra ainda em Gênesis, só para a gente ter uma ideia. No versículo 19, Lameque, capítulo 4, 19. Você volta só uma folha. Lameque tomou para si 2 esposas. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 19. O nome de uma era Ada e a outra era Zilá. Por que isso é importante? Porque Lameque é contemporâneo de quem? De Enoque. Lameque é o 7º descendente de Adão, enquanto que Enoque é o 7º também da outra linhagem. Né? Então, Lameque, ele tem 2 mulheres. Uma deu luz a Jabal, que foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Imagine, rei do gado. Olha a novela que vocês assistiram quando era aí. Não pode assistir mais para ver de novo não, você é crente agora. E aí você tem lá o rei do gado, aquele povo rico, né? Que todo mundo que tem gado, fazenda de gado, tem muito dinheiro, ainda mais que carne está caríssima. Então, o rei do gado. Quem é? Foi o primeiro rei do gado da história? Quem foi, irmão? Jabal. Pense, chapeuzão, escarrão. E Lameque andando com Deus. E Enoque andando com Deus. E Jabal com gado. E os filhos de Lameque? Ô meu pai, tá vendo lá, a família lá, são os parentes da gente, chega lá, e a gente aqui fica esse negócio de andar com Deus, rapaz. Os filhos de Enoque. Os filhos de Enoque. Esse negócio de andar com Deus, não, pai, esse negócio de andar com Deus não vai pra frente não, meu pai. Olha lá o pessoal lá. Aí tem ele e tem outro filho. O nome do seu irmão era Jubal. Não se engane. Jabal é um, Jubal é outro. Os 2 são ricos, viu? Jubal, ele disse, não, rapaz, já que meu irmão mexe com gado e ficou milionário, eu quero ficar milionário também. Então como é que ele ficou milionário? Jubal foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Jubal era o dono de todas as empresas de entretenimento. Uma das coisas que dá mais dinheiro hoje em dia, fazer música, fazer show, instrumento musical, né? Tudo isso, todo tipo de instrumento musical, foi ele que inventou, meu irmão. Era ele que tinha lá os direitos autorais. Você ia tocar um violão, já pagou o direito autoral, Jubal? Vai lá! Pega, você está tocando carrão? Já pagou lá, Jubal? Porque Jubal que criou essas coisas, meu filho. Ele aqui, ó. O nome dele era Jubal, ele foi pai de todos que tocam harpa e flauta. Será que esse camarada ficou rico, irmão? Quais são as pessoas mais ricas da nossa geração assim? Ivete Sangalo é pobre? Não. Zé de Camargo e Luciano? Pobre? Não. Chitãozinho e Chororó, será que era pobre? Sandy Júnior? Esse pessoal não é pobre, não? Os bichinhos, rapaz. Só não? Então aqui, ó, esse pessoal é descendente de Jubal. Zilá, por sua vez, deu luz a quem? Tubal Caim. Olha, esse daí tem Caim até no nome. Ele é artífice de todo instrumento cortante. Ele disse: o que dá dinheiro é criar arma. Eu vou criar arma para matar. Meu avô me deu a dica. Meu avô matou Abel e ele teve que pegar uma pedra para matar. Que dificuldade, matar os outros com a pedra? Não, pode inventar uma arma.
aí facilita o assassinato. Amém, varão? Um monte de gente da igreja diria amém, que é a favor do porte de arma. Né? Você quer andar armado para quê, crente? Nem para se matar, porque suicídio também é pecado. Né? Não, é para me defender. Ô meu filho, você quer se defender? Lê a Bíblia. Ela é o escudo. Glória a Deus. Zilá deu a luz a Tubal-Caim. Ele criou instrumentos cortantes de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então, esses eram os parentes da outro lado. Enquanto Enoque estava andando com quem? Com Deus. Você acha que Enoque teve vontade de escrever o Salmo 73? Não. Quem teve vontade de escrever o Salmo 73 foi Asaf. Enoque não teve não. Enoque achava muito legal andar com Deus e ele não trocaria isso por nada. Meu pai, olha o outro povo, então eles estão se dando bem. Não, meu filho, o legal é andar com Deus. Vamos andar comigo, você vê. Será que a gente externaliza essa alegria para quem está ao nosso derredor? Ou a gente anda com Deus parecendo Caim, que descaiu o semblante? Misericórdia, Jesus. Tem crente que está andando com Deus, né? Mas se o diabo não fizer uma oferta, Varão, não sei não. Ele fizer uma oferta aí, se o preço for assim, sabe? Não sei, como assim? Dizer que tem preço? É que 30 moedas de prata vai estar pouco, mas se ia levar um pouquinho, eu estou até aceitando, viu, diabo? Imagina. Andar com Deus tem que ter alegria, por isso que você tem que adorar primeiro, para depois andar. Só então você vai estar apto para servir. Você percebeu, irmãos, que o Senhor Jesus ele fala isso: aqueles que colocam a mão no arado e olham para trás não estão aptos. Olha o verbo que Jesus usa: não está preparado. É como na época de Jerubaal, na época de Gideão. Gideão chama o pessoal para lutar, 32 mil, mas a maioria era covarde. O que o covarde faz na hora que a batalha pega mesmo? Na época que eu era ímpio, irmãos, tinha pessoas que queriam brigar comigo, né? E aí eu tinha uns amigos que andavam comigo porque eu tinha muito dinheiro, né? Eu tinha uma condição financeira razoável. Varão, o que der para você, deu para mim. Não era varão, né? Eu era crente. Mas amigo, o que deu para você, deu para mim. Teve um dia, meu filho, que um grupo marcou de me dar uma surra e eu não sabia. E aí eu estava com, acho que com 4, 5 pessoas. Essas 4, 5 pessoas sumiram. Eu digo, pega uma dor de barriga. Minha mãe me ligou, tinha compromisso no outro dia. Porque o mundo é assim, irmão. O mundo é assim. Maldito o homem que confia no homem, irmão. Infelizmente, até na igreja às vezes é assim. Varão, você sabe que a gente é irmão em Cristo. O que deu para você, deu para mim. Aí o diabo está lá na sua casa, tem uma possessão maligna, tá os pratos se levantando, talher para tudo que é lado. Você liga para aquele irmão, tá com desgaste aqui em casa. É prato, rapaz, que negócio aqui, me ajude. Por que que nada? O diabo te leva para cá, quero nada. Você liga pro pastor. Nem atende mais o telefone, porque lá que o diabo vai pela linha telefônica, né? Manda usar. Liga pro pastor. Né? Que nada! Camarada me liga, rapaz, cheio de demônio na casa dele. Não, eu disse que a gente é irmão, mas ele tem limite. Oh, Jesus, tem misericórdia. Teve gente que se identificou agora. Não, meu filho, é irmão pra puta hora. Não, varão, o que deu pra você, deu pra mim. Quando chegou lá, foi, vamos junto. Pastor, eu vou orar. Eu vou orar porque eu não vi hora nenhuma. Não, irmão, vamos ter coragem, vamos ser corajoso. Porque os covardes não vai ter Deus. Então Enoque estava andando com Deus e ele está gostando disso. Ele não se sente atraído pela prosperidade do ímpio.
É por isso que a gente vê que Enoque foi arrebatado. Olha que coisa. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, mas Enoque não morreu. Aqui é um obituário, mas Enoque não morreu. Enoque é o único da história que não tem morte. Mas como assim, pastor? Enoque viveu 365 anos. Mas no texto não diz que ele morreu. Diz? Não, versículo 24. Andou Enoque com Deus. E já não era. Ó, a ideia de já não era é assim. Enoque estava andando com Deus e de repente você procurou Enoque e ele não estava mais lá. Oxente, rapaz, Enoque vinha todo dia comprar pão nesse horário, porque tinha um monte de filho, era 365 pão por dia que Enoque comprava. Não era por ano, não, por dia. Olha pão. Era muito filho. E Enoque vinha sempre cedinho pegar o pão fresquinho para o filho. Ele não veio hoje, ele não veio amanhã. Aí o pessoal curioso bate lá na casa de Enoque. Cadê Enoque? A esposa disse, rapaz, ele não veio não. E não pode nem chamar de viúva. Por quê? Porque ele não morreu. Ele está vivo no céu. Glória a Deus. É linda essa história, irmãos. Ele já não era porque Deus o tomou. E esse verbo no original é muito lindo. A ideia é sequestrou. Imagina uma pessoa que foi sequestrada por Deus. Enoque. Enoque estava andando. Ele andava com Deus, está lá, conversando com Deus sobre as coisas do céu. E Enoque era pregador, viu? Se você tem dúvida, na carta de Judas fala sobre a pregação de Enoque. Enoque, durante esses 300 anos aqui que ele andou com Deus, ele não ficava sem fazer nada, não. Ele pregava. E ele pregava e repreendia o povo. E quando ele está aqui, de repente, Deus chega e diz, Enoque, tá legal aí na terra, a gente está andando, mas a gente não vai andar junto aqui no céu. Aí eu vou, Senhor. Não sou eu mais que vivo, é o Senhor que vive em mim. Então vamos. Pronto, foi para o céu. Agora, seria a vida de um crente de verdade? O que a gente mais teme, irmão? A morte. Olha que coisa maravilhosa. Se a gente tivesse uma vida de constante andar com Deus. Mas aí eu quero perguntar, não vou falar hoje, se Deus permitir, a gente vai continuar na sexta-feira. Mas eu tenho que perguntar a você, a pergunta que deu o título da nossa mensagem: como a gente está gerindo o nosso tempo? Porque a gente olha aqui para esse texto, irmãos, e a gente não pode fantasiar. Enoque era uma pessoa igual a você. O texto diz que ele tinha uma família grande e ele tinha que sustentar essa família, mas isso impediu Enoque de andar com Deus? Tirou a alegria de Enoque? Enoque algum dia disse, rapaz, eu andei com Deus, mas hoje bem que eu não queria. Eu vou para a igreja hoje só porque o pessoal não falou nada. A pessoa, Enoque não, meu filho. O momento mais legal do dia de Enoque era o encontro dele com Deus. Não, vou andar com Deus, é daqui a pouco. Eita, tá chegando, tá chegando. E aí, quando ele andava com Deus, daqui a pouco ia terminar esse encontro com Deus. Já, vou ficar mais junto mais um pouquinho. Não, que eu tenho que ir. Oh Deus, um pouquinho mais. Esse culto de 4, 5 horas está muito pouco, Deus. Eu queria um culto assim de 6 horas, 10 horas de educação. 24 horas de educação, Senhor, aleluia. Aí Deus disse, não, desse jeito é que vocês vão vir, meu filho. A gente está nessa pegada? Não, filho, a gente está nos 50 minutos e já, rapaz, que nada, a gente prega muito. Você já viu uma pessoa dizendo, pastor, prega muito? Como se fosse algo ruim. Você já viu aquele pastor lá? Ele ensina muita verdade. É como, você reclama quando uma pessoa te dá muito dinheiro. Mas eu fiquei tão chateado, porque tem uma pessoa, um conhecido meu, que olhou para mim, me deu R$100, e eu pensei, rapaz, não vou lhe dar só 100 não, vou lhe dar 1.000. Eu não vou lhe dar só 1.000 não, você é gente boa demais, não vou lhe dar 10.000. Ah, eu fiquei tão chateado, porque quando ele me deu 100, eu já estava satisfeito. Aí ele fica me dando 1.000, 10.000, eu não precisava disso. Eu nunca vi uma reclamação dessa, alguém já ouviu? Se eu ouvir, você me avisa que eu queria ouvir. Mas a pessoa diz assim, não, que não, pastor. Normal, seria 50 minutos de pregação. Nossa. São uma hora e meia pregando, essas situações, cantando. Então você acha absurdo Deus providenciar
mais tempo para você aprender mais dele. Glória isso a mesmo? Deus. Você acha uma missão? Tem gente que acha. Olha que coisa louca. Quando a gente traz para a nossa realidade, né? Quando a gente materializa isso e fala, se fosse dinheiro. Ah, não, se fosse dinheiro é outra coisa. Se fosse dinheiro é outra coisa. Se fosse feijão. Se fosse carne. A pessoa chegasse e dizer, rapaz, ele dá 2 quilos de carne. Que eu encomendei a Reginho. Mas eu já liguei para a Reginho, eu vou ligar 10. Porque eu sei que você tem uma família grande. Ô, glória. Né? Eu sei que você gosta de proteína. Eita Deus, revela, Senhor. A pessoa vai achar ruim, Ao cara. né? Ou então o Calmon diz, eu vou fazer um churrasco de surpresa no aniversário de Rita. Eu encomendei 10 quilos de carne, mas acho que eu vou encomendar 30. Porque eu sei que os irmãos gostam de comer carne. Deixa Deus te usar. Os irmãos, eles não são carnais, mas eles gostam de comer carne, né? Então a gente reclama quando a gente recebe coisas, e quando a gente recebe a palavra, a gente acha ruim. Misericórdia. Pastor Forte, não, porque tem aquele outro pastor que fala a mesma coisa. Aquele outro, rapaz, tem um novinho mais comedido. Mas o outro, teve uma pessoa da igreja, ficou poucos meses depois ele saiu, porque ele me disse isso, ele disse, pastor, eu vou ser sincero, tem horas que eu ficava sentado no culto, pedindo para Deus, cala a boca desse homem. Eu digo, rapaz, imagine. Nossa. Aí quando Deus envia uma pessoa para exortar você, para você andar na linha, e você cala a boca desse homem. Foi o que o pessoal fez com Jeremias, foi ou não foi? Dá para os seus ouvidos para além de Deus. Dá para os seus ouvidos. A oração desse pessoal. Não, eu orei pelo pastor, orei. Para Deus fazer com que ele pregasse menos. Não, tem que ser menos, porque já sabe como é, né? Irmãos, aí a gente fica, será que a gente vai ser arrebatado? É sério que você pensa que vai ser arrebatado? Ou que tanto assim ser mais espiritual? É mesmo, é fácil. Ande com Deus, ande com Ele. Espiritualidade é isso, irmãos. Espiritualidade não é subir no monte, não é jejuar. Espiritualidade é andar com Cristo. Andar com Cristo vai fazer de você andar como Ele andou. Porque Cristo ensina por experiência. No sentido de que a gente aprende a andar como Cristo andou. De que forma? Andando com Ele. Enoque se torna parecido com Deus, como está escrito em Romanos 8, porque por isso que a gente vê que a revelação de Deus é progressiva. Mas Paulo está falando em Romanos 8 de algo que aconteceu com Enoque em Gênesis 5. Paulo diz o que em Romanos 8? Que nós fomos todos, né, que somos cristãos, fomos predestinados para sermos feitos à imagem e semelhança de Cristo, para que aquele que era o unigênito se tornasse o primogênito entre muitos irmãos. Paulo está falando isso em Romanos 8, e isso se cumpriu em Gênesis 5, na vida de Enoque. Olha que coisa interessante. Mas a gente não sabia antes de Romanos, porque a revelação de Deus é progressiva, mas já existia. É como, por exemplo, irmãos, fulano descobriu o fogo. Não, ninguém descobriu o fogo já existia. A pessoa aprendeu a manipular o fogo. Não, fulano descobriu a luz elétrica. Não, ele não descobriu a luz elétrica, ele descobriu como manipular a energia. Que já existia a luz. Quando viu os relâmpagos, o que gerava? Energia. Então, quem fez as coisas foi Deus. A mesma coisa na Bíblia, a revelação é progressiva, mas as coisas já estavam lá. É por isso que a Bíblia diz que o Antigo Testamento é a sombra dos bens vindouros. A ideia já estava lá, a gente não conseguia ver. É como se a gente olhasse e visse encoberto. Então a gente tinha uma noção de tamanho, dimensão, né? Profundidade, mas a gente não via as coisas claramente. Aí Cristo veio e removeu o véu. Aí eu vejo claramente. Essa revelação progressiva que nos ajuda a conhecer a Deus por meio do Antigo e do Novo Testamento.
Então que a gente possa se apropriar disso, irmãos, a cada dia. Porque se você quer ser mais espiritual, o caminho começa aqui. Como eu posso clamar um Deus que eu não conheço? Está escrito em Romanos capítulo 10. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Amém. Hoje, por exemplo, nós clamamos pela vida da irmã Osana, não foi? Mas a gente clamou a um Deus desconhecido? Não, a gente clamou a um sumo sacerdote que se compadece de nós. A gente clamou a um bom pastor que nos conhece e que a gente também o conhece. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Ele nos chama pelo nome e nós também o chamamos pelo seu nome, Jesus o Cristo. E ele nos ouve. E a sua presença é sentida de maneira espiritual. Ele está lá no trono, mas ele também está aqui conosco. Porque ele fez uma promessa e ele não mente. Que quando nos reuníssemos em nome dele, ele estaria presente. Ele fez uma promessa que todas as vezes que nós estivéssemos indo pregar o seu evangelho, como a gente está fazendo aqui hoje, ele estaria conosco. Não só no nosso meio, ele estaria conosco naquilo que a gente faz para a glória dele. Então que a gente saia daqui enriquecido de maneira espiritual. Que a gente pare com essa síndrome de coitadinho. Você é um filho de Deus. Eu não estou dizendo isso para você sair daqui orgulhoso, não me entenda errado. Mas que você saia daqui satisfeito. Para que você não se sinta tentado pelas bolotas do mundo. Para que você não se sinta tentado a ocupar o seu tempo com coisas que supostamente te prometem um prazer que é apenas transitório. Porque nas coisas de Deus nós temos um prazer que é eterno. Glória a Deus. Deus não nos chama para uma vida desprovida de alegria e de prazer. Não, o fruto do Espírito é alegria. A gente tem que ter prazer nas coisas de Deus. Para que a gente de fato aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela noite de hoje. Eu queria agradecer, Senhor, pela vida do irmão Comum, da irmã Rita, do irmão Reginho. Nós falamos ontem, repetimos hoje, Senhor. Tem sido teus instrumentos nesta porta que o Senhor abriu para que o Evangelho fosse pregado. E o Senhor tem usado pessoas que muitas vezes nem te conhecem, mas que obedecem às tuas ordens. E é por isso que estamos aqui, porque a tua palavra e o teu Espírito nos guiou a este lugar. E o Senhor usou pessoas que são teus servos e outras que nem são teus servos, para que nós estivéssemos aqui semanalmente a apresentar a tua palavra a todo aquele que tem ouvidos para ouvir. Por isso nos ajuda, Senhor, a sermos contados como estes, que têm ouvidos para ouvir. Que o nosso coração seja transformado, Senhor, todas as vezes que a tua palavra nos é ministrada, que o nosso coração seja transformado de glória em glória, até atingirmos a maturidade que o Senhor tem para cada um de nós. Não nos deixa, Senhor, sermos seduzidos pela prosperidade do ímpio, mas que venhamos a nos alegrar com os tesouros do céu, que já nos estão acessíveis, pois já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. De maneira que, para um cristão verdadeiro, Cristo é tudo em todos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos alegrarmos na tua santa presença e com a tua maravilhosa companhia, sabendo que esta alegria nunca nos será roubada, que usufruiremos ela aqui na terra e muito mais quando estivermos com o Senhor no céu. Despede-nos em paz, mais uma vez apresentamos a vida da irmã Osana, acreditando que a nossa oração tem sido ouvida, Senhor.
Graças te damos pela vida da nossa amada irmã, acreditando no restabelecimento pleno da saúde dela. Já o louvamos, Senhor. Abençoa a nossa amada irmã, nos abençoa e nos faz, Senhor, caminhar contigo todos os dias da nossa vida, aqui na terra e no céu, aonde a nossa vida irá continuar mais plenamente. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus! Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga para o seu irmão, semana que vem é vigília. Glória a Deus! Eita, e agora?